Você já foi impedido de chegar perto de alguém importante? Já sentiu que não era bem-vindo em algum lugar? Imagine então a cena: pais e mães carregando seus pequenos no colo, caminhando sob o sol quente da Galileia, ansiosos para que Jesus tocasse em seus filhos. Mas, de repente, homens grandes bloqueiam o caminho e começam a repreendê-los com dureza. Saiam daqui, o mestre está ocupado. Vocês acham mesmo que ele tem tempo para crianças? O que aconteceu depois mudou para sempre a forma como o mundo vê as crianças. Fique até o final, porque essa história vai tocar seu coração. Se você gosta de histórias bíblicas que transformam vidas, deixa seu like agora e se inscreve no canal. Para entender completamente esse momento, precisamos voltar no tempo e sentir o cheiro da poeira nas estradas da Judéia. Jesus estava em uma jornada intensa. Multidões o seguiam por toda parte. Pessoas doentes querendo ser curadas, religiosos fazendo perguntas difíceis, tentando pegá-lo em alguma contradição, curiosos querendo ver milagres. Naquele dia específico, Jesus tinha acabado de responder perguntas complicadas sobre casamento e divórcio. Os fariseus tinham ido embora, mas a multidão continuava ali, apertada, barulhenta, cada um querendo um pedacinho da atenção do mestre. Os discípulos estavam exaustos. Eles tinham a responsabilidade de organizar aquele caos, de proteger Jesus, de garantir que ele tivesse energia para as coisas realmente importantes. Pelo menos era isso que eles pensavam. E foi nesse contexto que começaram a aparecer mães com bebês no colo, pais segurando a mão de crianças pequenas, avós trazendo netos. Todos queriam a mesma coisa: que Jesus colocasse as mãos sobre suas crianças e as abençoasse. Agora imagine a cena pelos olhos dos discípulos. Pedro, Tiago, João e os outros veem aquelas famílias se aproximando e pensam: não, 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 o mestre já está cansado. Ele acabou de lidar com questões teológicas profundas com os fariseus. Agora vem essas pessoas querendo que ele... O quê? Faça festinha na cabeça de crianças? Isso é desperdício de tempo. Na cultura daquela época, crianças não tinham voz. Elas eram amadas por suas famílias, sim, mas na sociedade eram consideradas sem importância até crescerem. Não podiam testemunhar em tribunais, não participavam de discussões importantes, não contavam para quase nada nas estatísticas da época. Então, os discípulos fizeram o que achavam certo. Começaram a repreender aqueles pais. A palavra usada no texto original é forte. Eles não foram gentis. Não disseram: por favor, voltem outro dia. Eles praticamente expulsaram aquelas famílias, tratando-as como se fossem um incômodo, um atraso na agenda importante de Jesus. Dá para imaginar a decepção nos olhos daquelas mães, a tristeza daquelas crianças que tinham vindo com tanta expectativa. Alguns pais já estavam começando a se afastar, envergonhados, achando que realmente não deveriam estar ali. Mas então, acontece algo que ninguém esperava. Jesus vê o que está acontecendo e ele fica indignado. Sim, indignado. A Bíblia usa essa palavra raramente para descrever Jesus, mas aqui ela aparece. Aquele que era manso e humilde de coração sentiu uma emoção forte, não contra as crianças, mas contra aqueles que tentavam afastá-las. E Jesus chamou os discípulos e disse algo que ecoaria pelos séculos: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dois tais é o reino de Deus. Percebe a força dessas palavras? Jesus não disse: está tudo bem se eles vierem. Ele ordenou: deixem eles virem, não os impeçam. E então ele vai além e faz uma declaração revolucionária. O reino de Deus pertence a pessoas como essas crianças. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Ele estava dizendo que só crianças vão para o céu? Não. Jesus estava ensinando algo muito mais profundo. Crianças têm algumas características que muitos adultos perdem. Elas confiam naturalmente, não fingem ser o que não são, não têm orgulho que as impede de pedir ajuda,
acreditam de coração quando alguém que amam faz uma promessa, não se acham autossuficientes. Jesus estava ensinando que para entrar no reino de Deus, precisamos ter essa mesma atitude de humildade, confiança e dependência. Não é sobre idade, é sobre postura do coração. Mas a história não termina com palavras. Jesus faz algo ainda mais tocante. O texto diz que ele tomou as crianças nos braços, colocou as mãos sobre elas e as abençoou. Tenta visualizar essa cena. O Criador do universo, aquele que falou, e as estrelas passaram a existir, está ali, sentado, pegando uma criança pequena no colo. Talvez tenha brincado com elas, talvez tenha sorrido. Para fazê-las rir, ele não teve pressa, não foi mecânico. Ele genuinamente amou cada uma daquelas crianças. Pensa no impacto disso para aquelas famílias. Elas vieram esperando, talvez, um toque rápido, uma palavra de passagem, mas receberam tempo, atenção e amor completo do Mestre. E pensa no impacto nos discípulos. Eles tinham acabado de receber uma das maiores lições de suas vidas. Eles achavam que sabiam o que era importante. Achavam que estavam protegendo Jesus. Mas Jesus mostrou que no reino de Deus os valores são diferentes. O que o mundo considera sem importância, Deus valoriza profundamente. Agora, como essa história de 2000 anos atrás nos afeta hoje? Primeiro, ela nos mostra como Jesus vê as crianças. Em um mundo onde milhões de crianças são negligenciadas ou consideradas um fardo, Jesus deixa claro, elas são preciosas, importantes e bem-vindas na sua presença. Se você é pai, mãe, professor ou trabalha com crianças, essa história deve transformar como você as trata. Não são apenas adultos em miniatura ou projetos futuros, são pessoas valiosas agora, dignas de respeito, atenção e amor. Segundo, essa história nos fala sobre humildade. Quantas vezes, como os discípulos, achamos que sabemos o que é importante? Quantas vezes criamos barreiras que Jesus nunca criou? Quantas vezes decidimos quem é digno de se aproximar de Deus? Jesus destrói todas essas barreiras. Ele diz: venham, venham cansados, venham confusos, venham como crianças que precisam de ajuda. Não precisam impressionar ninguém, não precisam ter todas as respostas, apenas venham com um coração aberto. Terceiro, essa história é um convite para cada um de nós, não importa a sua idade agora, 8, 18, 38 ou 88 anos. Jesus está te chamando para vir até Ele com a mesma simplicidade e confiança de uma criança. Sem orgulho, sem tentar merecer seu amor, apenas aceitando o abraço que Ele oferece. Sabe o que é mais bonito? Jesus continua o mesmo. Ele ainda recebe de braços abertos todos que vêm até Ele. Ainda valoriza o que o mundo desvaloriza. Ainda transforma corações que se abrem para Ele. Essa história de Jesus e as crianças nos lembra que no reino de Deus todo mundo importa. As crianças importam. Você importa. E todos somos bem-vindos nos braços do Salvador. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E nos comentários conta pra gente. Qual história bíblica você gostaria de ouvir no próximo vídeo? Sua sugestão pode ser a escolhida.